Salve, salve, tropa da manutenção. E aí, a gente marcou a live para hoje às 18 horas. Tô esperando vocês, hein? Fala, Gabriel, Gabriel. Chama o povo aí, Gabriel. O povo voltou ontem para fazer hoje as lives às 6h30 e sumiu. Deixaram eu sozinho. Se bem que eu abri agora a live, né? Vou falar do dia que eu dei um salto na carreira de manutenção. O dia que meu patrão olhou para mim e falou assim: você não serve para ser mecânico. Eu falei lá no Stories lá, né? Ele olhou para mim e falou: você não serve para ser mecânico. Você não tem o sangue do seu irmão, não. Agora tô eu aqui dando treinamento. Eu virei tão bom mecânico que agora tô dando treinamento. Nem me cabe mais dentro da oficina. Gabriel, tu trabalha com manutenção, Gabriel? Senhor Jesus. Esperar mais um pouquinho o povo chegar aí. Top demais, velho. Qual é a área? Linha amarela, industrial, mobil, máquina pesada, máquina de pequeno porte. Global, hidráulica. Global, ela qual cidade, estado? Ah, na Moca, São Paulo, SP. Tô quase indo pra SP. Provavelmente eu vou estar no evento aí dia 20 e 29, 28, 20, 29, 28, 29 e dia 29, dia 30 e dia 1º. Ah, boto fé. Bom demais, ué. Tá num lugar bom, Espírito Santo. Muita praia, muito trabalho, muito cliente. Cadê esse povo? Vou notificar esse povo aqui. Tá em qual região do Espírito Santo? O que te fez morrer? Teu sangue aqui verter. Tá em qual região do Espírito Santo? Oxe, espera aí, computador, faz comigo não. Vou notificar esse povo aqui. Dona Simone, tudo bom? Ô, você é capixaba, eu achei que você era de SP, ué. Você é de Vila Velha, você tá em Vila Velha então, né? Ah não, você tá aqui, tá dentro de casa, dentro do quintal aqui, ué. Tô aqui na serra aqui agora. Eu vou a Vila Velha amanhã, rodar Cariacica. Tô notificando o povo aqui pra ver se o povo aparece pra ouvir o que eu ia falar ontem. O povo votou lá na enquete falando que ia estar aqui. Eu tô esperando esse povo, velho. Dona Simone, a senhora também trabalha na manutenção? Não, né? Também trabalho com venda. Sou consultor técnico nessa empresa
Provavelmente você deve conhecer, que é GBO. E manutenção e venda, né? Agora eu estou mais na venda em si. Eu saí da manutenção, não saí na verdade, eu boto minha caixa de ferramenta em cima do carro e enquanto eu vou atender o cliente, falando com o cliente, eu já meto a chave, tiro, desmonto, regulo, testo, mas isso dependendo da necessidade do cliente, né? Não é recomendado fazer como consultor, mas eu sou do campo, sou do trecho, então não perco tempo não, se tiver que meter a chave, eu meto a chave. Tem aqui nessa empresa que eu estou trabalhando, ela tem um estoque bom, mais de 7.000 itens em estoque aí, se precisar de alguma coisa em Vila Velha, precisar de alguma coisa onde você estiver fazendo aí. Top! Doutor Ian. Tava trocando ideia com o Gabriel aqui agora, tô esperando o povo da manutenção entrar aí, ué. O povo votou ontem, ia contar a história aqui de como foi que eu entrei na mecânica. O meu patrão falou comigo que não dá pra... eu não servia para ser mecânico. Muito trabalho, doutor Ian? Imagino. Eu falei com o Breno hoje aí. Você trabalha com o Breno, não é? Oi, pai. Olá. Cadê a mamãe? Não sei. Na verdade tá lá embaixo. Ah, Falei com o Breno hoje. Troquei ideia com ele. onde você tá, pai? Fazendo o quê? Fazendo uma live. Tudo bem. Você ganhou de aniversário? Muito bonito. De aniversário não, da minha amiga. Doutor Cláudio. Seja bem-vindo. Hein, Ian? Eu falei com o Breno hoje, que eu troquei ideia com ele. Passei alguns pedidos para ele. Eu tô esperando o povo entrar para começar a falar. Se o povo não entrar, eu vou começar a falar e depois eu boto o vídeo gravado e todo mundo vê depois gravado. Mas foi basicamente isso aí. Eu comecei na manutenção, eu tinha... Acho que eu deveria ter mais ou menos 19, 18 anos. E o meu patrão, o chefe dono da empresa, eu tinha 18 anos e pouquinho. Ele me chamou na sala, chamou eu e um outro ajudante na sala, né? E aí perguntou pra mim assim, perguntou pra gente, na verdade, né? Deu uma folha, deu uma caneta e falou assim, ó, por que vocês querem trabalhar nessa empresa? E aí, como eu falei lá nos stories, né? Vou escrever o quê, pô? Porque eu quero ganhar dinheiro, né? E a questão não é porque eu quero ganhar dinheiro, eu só não sabia o que responder. Eu estava começando ali no meu viver profissional, assinei a carteira a primeira vez, eu tinha 16 anos, e aí ele falou comigo, ó, escreve aqui por que você quer
trabalhar na empresa e tal. Aí eu escrevi lá uma linha e meia, me lembro até hoje, numa folha de Chamex. E o outro rapaz, que também era um ajudante, escreveu 2 linhas. Resultado, ele me mandou embora e preservou o outro rapaz lá, trabalhando, se bem que ele nem está trabalhando lá mais, e eu já passei lá por lá umas 3 vezes. E aí o que aconteceu foi que ele falou o seguinte: você não serve para trabalhar com mecânica. Não serve para trabalhar com mecânica. E o meu irmão mais velho trabalhava lá de ajudante. Ele também falou com o meu irmão: seu irmão não tem seu sangue não, seu irmão não tem seu sangue não. E como eu falei lá nos stories, ele estava certo, eu não sirvo para ser mecânico não. Eu na verdade, apesar de ser um bom mecânico, um técnico mecânico, ser um técnico homologado da Hyundai, estou no mercado há 15 anos trabalhando, dando manutenção em campo e bancada, testando equipamento. Apesar de tudo isso, eu cheguei no máximo que eu poderia chegar como mecânico. Então ele estava certo, não sirvo para ser mecânico não. E aí o que aconteceu foi que ele me mandou embora, eu entrei em outra empresa de ajudante, trabalhando ali como ajudante na área da manutenção. O patrão vendeu a empresa um para o outro lá, tinha 2 sócios, um vendeu a empresa para o outro, mudou para 250 quilômetros de distância onde eu estava, e eu era ajudante, ele me chamou: ó, vamos comigo, vou trabalhar lá, vou montar a empresa, vou construir do zero, vamos comigo. Aí tá bom, eu fui. Ele já me deu um aumentozinho, né, saindo 250 quilômetros de distância, e me deu a classificação de mecânico A. Eu já era ajudante, auxiliar, já tinha 1 ano que eu era auxiliar. Então ali foi a minha primeira classificação. Não foi simples nem fácil, não, foi sofrido pra caramba. Manutenção, quando você está iniciando, meu amigo, você tem que ralar, lavar peça, desmontar peça, carregar peso, pintar equipamento, ficar depois do horário para pintar o equipamento que o técnico montou para entregar ao cliente no outro dia. Então eu tive que ralar bastante. E depois de 1 ano eu fui para essa outra cidade, já classificado como mecânico A. Mas o foco aqui é: você não serve para ser mecânico, foi o que eu ouvi. Você não nasceu para ser mecânico. Estou eu lá trabalhando, depois de 1 ano, 1 ano e 2 meses mais ou menos trabalhando. E aí chegou esse mesmo patrão, esse mesmo dono da empresa, me viu lá trabalhando lá. Eu estava desmontando, eu lembro até hoje, uma unidade de uma petroleira, acho que era Halliburton, uma das duas, ou a Halliburton ou a Schlumberger. E eu estava lá desmontando lá, e ele chegou de maneira humilde, como eu falei no Stories. Eu gosto demais dele, gente boa pra caramba. E aí, você quer quanto pra trabalhar comigo? Eu caí pra trás, velho. O cara falou: você não serve pra ser mecânico. Depois de 2 anos, você vê a mesma pessoa chegando e falando assim: você quer quanto? Quer quanto? Como assim quer quanto? Pra mim, eu tinha 18, 19 e ia fazer 20 anos. Pra mim, a vida toda eu ia ter que pedir emprego, Eu ia ter que chegar na porta dos outros e falar: preciso trabalhar, quero trabalhar. Não tinha estudo. Não tinha 2º grau completo. Não tinha curso técnico. Tudo que tinha era disposição e o lombo grosso de tanto apanhar da vida. Aí ele chegou: e aí, você quer quanto para trabalhar comigo? E eu olhei assim e falei: rapaz, não pense que eu sou de ferro não. Eu tive a mesma vontade que muita gente, de falar assim: agora que você vai ver, doutor. Você quer quanto? Lembra daquele dia lá, assim tal, anos atrás, que você disse isso, me botou na mesa? Aí eu pensei, falei: não vou fazer isso não. Falei: depois eu te respondo. Até porque não vale a pena você guardar. É isso que eu falo lá no treinamento. Se você quer ser mecânico mesmo, mecânico hidráulico, porque você pode ser mecânico de carro, mecânico de caminhão,
mecânico diesel, né? Você vê muita gente aí, muito mecânico, o dia inteiro sujo de graxa. Sai do trabalho, vai para casa e continua sujo de graxa. Parece que ele nem trocou a roupa no outro dia. Não tem nada contra essas pessoas, pelo contrário, são trabalhadores assim como eu. Fiquei muitos dias também desse modo. Mas a minha mentalidade mudou. Para quem trabalha com manutenção hidráulica, para você não ficar na mesmice, é o Fontes. Eu sou da cidade de Serra do Espírito Santo. Então, para você não ficar na mesmice, para você não ficar bitolado, olha só, se você não tiver mentalidade forte, se você não pegar as chaves de experiência no decorrer dos anos, o que vai acontecer é que você vai ficar a vida toda ganhando o mesmo salário, você vai ficar a vida toda achando que o seu patrão é que não te dá moral, enquanto que na verdade é você que tem que se posicionar de maneira firme e entender e abraçar as oportunidades. Falei também nos stories, eu tenho falado muito com Deus, né? Assim, eu amo as possibilidades. Senhor, eu te amo porque quando você se posiciona de maneira firme, é um mundo de oportunidades. É um mundo de possibilidades, se você estiver atento. É uma coisa que eu tenho falado muito com os meus mentorados, né? Você pode até ter um patrão que não dá moral para você, que não te ajuda, que não te orienta, que não te valoriza, mas quando precisa trabalhar no final de semana, precisa trabalhar até mais tarde, precisa dar marretada, ele quer. Mas na hora de dar valor, pode ser que não. Acho que não são todos. Mas o que você precisa entender é o seguinte, que se você não se posicionar de maneira adequada, de maneira firme, vai ser assim o resto da vida. É você que tem que se posicionar e saber quanto que você vale. Porque, para pensar. Se você fica o tempo todo dizendo sim, dizendo sim, dizendo sim, e acaba que as pessoas fazem o que quiser com você. Então a mentalidade precisa começar a mudar de agora. Então eu estava lá trabalhando, ele chegou. Você quer quanto para trabalhar comigo lá? Tudo bem, o que eu falei foi o seguinte, depois a gente conversa. E aí, voltando na minha mente, enquanto eu tava lá catracando lá, dando... E não era aquelas catraquinhas, hoje em dia tem chave de catraca, boxtria de catraca, na minha época era marretada, não tinha isso não, era marretada, eu tava lá catracando, ele abaixou pertinho assim, porque tava no concorrente, é lógico, né? Você quer quanto para ir trabalhar comigo? Top, já. Então já comprei umas peças contigo lá, ué. Depois eu vou contar para vocês aqui do tombo que eu tomei aqui na época que eu comprei essas peças lá na Bascular. Tomei um tombo que só Deus vendo, viu? Mas graças a Deus, é sobre isso que eu quero falar. Então eu tava lá e ele perguntou, e eu falei assim, depois eu te falo. Demorei uma semana para responder, por quê? Eu tinha... você conhece a Bascular, né? Top. Eu achei que você trabalhava na Bascular. Mas voltando aqui, não podia responder de qualquer maneira. Eu tenho certeza que se eu tivesse respondido de qualquer maneira, eu tinha pego um salário muito menor do que eu consegui. Outra coisa também que eu não fiz, não guardei mágoa no coração. Eu poderia ter falado com ele, se dane, você falou que eu não sirvo para ser mecânico, você falou isso e aquilo, então eu não vou para lá não vou querer saber de nada não, quero saber de você não. Eu poderia ter feito isso, ter ficado raiz de amargura no meu coração, mas não ficou. Eu entendi a oportunidade. Aí o que eu fiz? Abracei, passei uma semana, disse, depois eu te respondo. Passou uma semana, eu liguei para ele e falei assim, eu quero X. Ele perguntou, você quer quanto? Eu falei, eu quero X. Você acredita nisso? Eu, 19, 20 anos, sem estudo, ouvi um patrão, um cara que também provavelmente passou pela área de ajudante profissional, falar, você quer quanto? Eu liguei e falei, aí eu também me posicionei.
Ó, quando a vida te dá uma oportunidade de se posicionar, não perca a oportunidade. É isso que eu estou falando aqui. Seu patrão pode até não te dar valor, mas o mercado tá te vendo, parceiro. O mercado está te vendo. E não pense que você passa batido, não. Existe a Rádio Peão. Você pode estar em qualquer lugar do Brasil. Eu estou aqui no Espírito Santo. Quem está aqui nessa live, que foi de São Paulo, foi de outro lugar, foi de... Depois vai falar, rapaz, tem um neguinho lá na Vitória, lá na Serra, no Espírito Santo, que passou por isso e isso e isso. O mercado está te vendo. Eu estudei durante 8 anos o marketing. 8 anos estudei marketing, montei 3 empresas, desenvolvi 2 aplicativos e fundei 2 startups. Eu estudei 8 anos marketing e eu aprendi uma coisa com marketing. Sabe qual é o produto que é mais vendido? O produto mais vendido é aquele que mais é oferecido. Então não pense que você está na manutenção, você é um mecânico, é um ajudante, um auxiliar, e aí o seu patrão, você acha que o seu patrão é que não te vê, não, é porque o patrão não dá moral para mim, não, amigo. É você que tem que se posicionar. O mercado está te vendo. Então se posiciona. Cheguei, dei meu veredito, acredite ou não, na época, como eu falei lá no História, o salário era 580 e eu recebi a classificação de mecânico A, depois aumentou para 1.000 e pouco, depois... Eu sei que no final eu cobrei 3 vezes mais do que um salário mínimo. Ele me deu a oportunidade, ele falou, você quer quanto? E eu quero X. Chego eu na empresa, bonitão, 20 anos, 20 anos e meio mais ou menos, e chego lá bonitão, sem curso técnico, sem formação, bonezinho na cabeça, como eles falavam que eu usava um bonezinho assim na cabeça. O que eu encontrei lá? 2 técnicos em mecânica, 2 técnicos, não tinha um, tinha 2 técnicos em mecânica. O Rogério falou, Jackson, verdade, hoje não estou na área, mas ainda recebo ligações de alguns clientes deles, me chamando para trabalhar de ajudante nas máquinas dele. É isso aí. Quando você se posiciona, Jackson, o mercado te vê, cara. É impossível o mercado não te ver. Eu vi que você falou aqui, passei por isso e não me valorizaram. É isso aí. Se você se posiciona, o mercado te vê. Você não tem que fazer nada para o seu patrão. Você não tem que fazer nada para o seu supervisor. Você não tem que fazer nada para o seu superior. Você não tem que fazer nada para quem está acima de você. Você tem que fazer por você, mano. É por você que você tem que fazer. Não tem conversa. É você e sua família. É você que sabe o que você passa. Então, quando você estiver fazendo, faça por você. O mercado vai te ver e vai vir alguém, vai falar com você assim, você quer quanto? Só para você ter ideia, nesse meio período, depois dessa primeira proposta, dessa pergunta, você quer quanto? Eu troquei de empresas em um mesmo ano 4 vezes. Até hoje, eu acredito que só deve ter uma vez que eu fui mandado embora, que foi essa primeira. As outras todas eu pedi conta. Todas as outras vezes eu pedi conta e saí. Eu estava lá numa empresa agora tem 2 meses, um mês, tem 45 dias. Meu salário, tinha um salário estável, trabalhando, tempo. Mano, mas eu tenho que avançar, eu preciso subir. Aí, por incrível que pareça, teve um dono da empresa que falou aí, vem pra cá, eu preciso de você aqui. Na hora, eu pedi conta e falei, tchau, pode dar baixa. E se bem que nem era carteira, era contrato. Falei, não pode cancelar o contrato, eu tô partindo porque eu preciso avançar, eu preciso crescer. Então, basicamente é isso. A pessoa fala, você quer quanto? Eu abracei a causa, cheguei lá, tinha um outro mecânico lá, um técnico. E acredite ou não, eu já cheguei ganhando mais do que esse técnico.
Pensa numa dor. Não tem nada contra o técnico, não tem nada contra ninguém. Mas o que eu quero é o que é meu. Eu me posicionei, eu dei marretada com força, eu entrei em mar de caminhão. Eu falo na mentoria, depois vocês vão ter acesso à mentoria. Falo na mentoria, meu amigo, ser mecânico é pros fortes. Você vai entrar embaixo de uma máquina. Você vai entrar embaixo de uma máquina. Olha só como é que acontece. Fala, Brenão. Olha como que acontece. Vai entrar embaixo de uma máquina. Você vai colocar uma bomba no lugar. Não sei se vocês já colocaram uma bomba de reta escavadeira, A10VO. Você coloca ela, encaixa. Ou um comando da 416E. Comando dianteiro ou comando traseiro. Você coloca o comando dianteiro. E aí você vai lá, segura com a mão sozinho, encaixa, coloca os canos. Porque é um monte de cano naquele... Não vou falar a palavra não aqui não. Mas é um monte de cano. Depois você coloca todos os canos, encaixa. Depois que você encaixa, você encaixa os canos, que é o mais difícil. Aperta porque a chave não entra, tem que ir em inglês. Aí você tem que cortar uma chave, você tem que bater com a marreta para apertar ou para folgar. Aí chega na haste, em que você precisa colocar o pininho da alavanca, que faz o movimento do comando do meio. Você tem que colocar o pino e colocar uma trava. Aí tá de noite, você tá cansado, e você passou a tarde toda embaixo daquele trem. Aí você vai tentar colocar o pino e o pino não entra, nem ferrando. Você fala, rapaz, eu vou lá, a mentalidade tem que mudar. Não é só desmontar e montar. Tem que ter uma mentalidade forte. E para isso tem que suportar com paciência o tempo da dificuldade. Então você está embaixo da 416E e olha, retroescavadeira, alguns lugares eu já peguei, de o cara colocar simplesmente a retroescavadeira e a bascular as duas patolas e levantar, e você conseguir ali, ó, instalar o comando de boa. Mas no terreno aonde não bascula. Numa 416E, numa retroescavadeira, onde o cilindro das patolas está fazendo e você tem que colocar o comando no lugar a nível do chão. Para pensar. Eu já, como diz eu tenho um irmão também que dá manutenção, ele falou assim, Johnny, eu já chorei embaixo de uma mágoa por causa de uma porca que não entrava. Cara, eu coloquei um equipamento de 50 kg no lugar sozinho, eu e o chão e a máquina, um monte de óleo pingando na minha cara, eu encaixei o equipamento no lugar sozinho, com uma mão eu apertei o parafuso, com a outra eu segurei, mas chegou na hora de colocar uma polca. A desgrama da polca não entrava, mano. E ficou de noite. E você tá rolando na terra, o óleo tá caindo na sua cara e a caceta do negócio não entra. Mano, dá vontade de largar e falar, eu não mexo com essa bosta nunca mais. É isso. O Brenão deve estar ligado aí, que ele sabe como é que funciona os trem. Quem dá manutenção, amigo, tem que ter nervo de aço. Lá na mentoria eu falei o seguinte também. Não só tem que ter uma mentalidade firme, um caráter firme mesmo. Tem que ser homem. Entrar embaixo de um trem desse e chorar onde o filho chora e a mãe não vê. Eu falei lá. Eu cheguei numa empresa pelas bandas de Minas Gerais e fui instalar um cilindro de uma reta escavadeira. Cheguei lá para instalar o cilindro. Tô lá, 7 horas da manhã, um frio lascado, começando a separar a chave, colocar o cilindro. Chegou um senhorzinho, tá lá no treinamento, eu botei essa informação lá para vocês entenderem do que eu tô falando. Não é só saber a teoria, não é só montar e desmontar mecânica hidráulica, não é só montar e sobrar peça, não. Você tá ligado que na mecânica automotiva os caras têm essa fala, os mecânicos, né? Não sei se é verdade, mas você monta, quando você desmonta, quando você monta sobra 3, 4 peças. Não, é assim mesmo. É assim mesmo, sempre sobra. Na hidráulica não é assim não, rapaz. Então o que aconteceu? Cheguei lá, tô lá montando o cilindro com o ajudante do lado, o cara do lado. Chegou um senhorzinho, 76 anos mais ou menos, em um triciclo, de manhãzinha, 7 da matina, frio. E eu tinha viajado 300 km até chegar lá. Ainda tem isso, viu?
Ainda tem isso, que você tem que ter uma mentalidade forte, um posicionamento firme, para quê? Para você pegar um carro, botar a caixa de ferramenta, sair de madrugada, rodar 300 km. Qualquer um já se sentiria cansado só de dirigir 300 km. Depois que você dirige 300 km, você tem que subir em cima da máquina e resolver o problema, meu amigo. Não importa quanto tempo dure. Então tava lá nesse frio, chegou esse senhorzinho e ele desceu com duas muletas, porque não andava direito. Parou na beira da mesa, pegou um motor diesel de corda e ó, vrá, brá, brá, não funcionava. Ele chamou um rapaz, ele nem falava, ele chamou, ô fulano. Aí o rapaz foi, ele falou, liga aqui pra mim. Aí o rapaz ligou o motor pra ele. Resumindo, o cara chegou perto de mim, eu falei, ué, quem é aquele senhor ali? É funcionário? Ele falou, não, rapaz, isso aí é o dono. Isso é o dono da empresa. Ué, o dono da empresa? Essa empresa desse tamanho? É, rapaz, ele vem pra aí todos os dias e fica aqui futucando esse motor. Eu falei, mas o motor tem problema? Não, o motor não tem problema não. Ele vem pra aí todo dia e fica futucando. Eu falei, meu Deus. Eu aqui reclamando, o cara é dono e tá futucando. Mas olha o lado que eu quero mostrar para vocês. Há 45 dias eu era um mecânico, né? Tava numa empresa, ganhava um salário super bom, de boa, não tem problema. Só que eu recebi uma outra proposta. Eu falei, tchau. Eu ganhava um salário muito bom. Qual era a outra proposta? Johnny, você não vai ter salário. Eu falei, tô dentro. Mas se você se esforçar, o seu salário vai ser 50 vezes maior. Na hora, eu largo tudo, meu parceiro. Porque eu quero crescer. Eu não quero ficar estagnado. Não tem nada contra quem tem uma vida estável. Se bem que estabilidade não existe, né? Mas eu tô aqui ganhando 4, 5, 6, 7 mil reais. E aí vem alguém e me fala assim, Johnny, ó, tô te convidando. Você vem. Você não tem salário não. Mas o seu salário vai ser quanto você fizer. É isso aí, hidráulica é para poucos. É por isso que eu montei esse treinamento e essa mentoria. Não só para mostrar coisa teórica, coisa prática, não. Mas é para montar a realidade de ter um posicionamento firme. Eu estou falando desse senhorzinho que estava lá, ele era dono da empresa. Ele poderia estar cuidando das finanças, poderia estar investindo, poderia estar aprendendo outra área, supervisionando, poderia estar descansando porque trabalhou bastante. Só que a hidráulica tem uma questão. Quem trabalha com hidráulica sabe. Não tem nada melhor do que aprender. Não existe no mundo alguma coisa mais satisfatória do que aprender. Então, quando você está ali aprendendo, e a hidráulica é conhecimento infinito. Você não vai acumular todo o conhecimento da manutenção hidráulica. Você chega numa máquina que aí você mexe no comando, é um problema. Você chega numa Volvo, escavadeira, aí você mexe, problema. Ah, o problema está aqui nessa válvula. Daqui a 6 meses, você chega numa máquina, uma Volvo, com o mesmo sintoma, com a mesma dificuldade. Eu já sei onde é o problema, já passei por isso aqui, olha aqui. Aí você vai mexer, não é. É outra coisa. E o que é que acontece com essa maravilha que é aprender a mexer com a mecânica hidráulica? Por isso que eu coloquei vivendo de hidráulica. O que é essa maravilha? Se você não tiver um posicionamento firme, você certamente vai ficar preso, vai ser enredado. O que aconteceu com esse senhor é que ele estava lá mexendo na mecânica. Mano, ele já tinha ganhado a vida, ele tinha zerado o game, ele já estava em outro nível. Mas ele queria porque queria continuar metendo a chave no trem, sujando de graxa. Mano, se você zerou o game, mano, descansa, vai para outra área. A minha mãe e alguns dos meus irmãos falam comigo assim, cara, mas você é um ótimo mecânico, você é um dos melhores mecânicos que tem. Eu falei, eu sei. Mas por que você quer então ser consultor técnico ou dar treinamento em vez de continuar sendo mecânico, se isso te dá um salário bom, se isso te garante estabilidade? Fala, eu já sou um excelente mecânico.
Percebe que não tem mais para onde eu ir? Eu sou um excelente mecânico, agora eu quero ser excelente em outra coisa. E que envolva a mecânica, mas que não que me mantenha preso pela mecânica. Então é essa mentalidade que a gente precisa ter. Eu estou falando aqui para quem está chegando, de como eu comecei na manutenção hidráulica com 18 anos, e de como o meu patrão me disse com 18 anos, você não serve para trabalhar com manutenção hidráulica, você não nasceu para trabalhar com hidráulica. Como ele falou, seu irmão não tem o seu sangue, meu irmão já era ajudante. E depois de 3 anos, 2 anos, 1 ano e pouco, ele foi lá e me perguntou se você quer quanto para ir trabalhar comigo. A vida tem dessas coisas. Então é basicamente isso que eu queria falar. Eu tenho muita coisa ainda para falar, mas está lá no treinamento, está lá na mentoria. Eu quero falar essas coisas presencialmente, não só mostrar a teoria, o que é pressão, o que é vazão, o que é um flow meter, o que é um manômetro, o que é um comando, o que é uma bomba, o que é um circuito aberto, um circuito fechado. Não só isso, mas eu quero mostrar para todo mundo, principalmente os que estão começando, ou aqueles que já estão no mercado, mas não conseguem crescer de maneira exponencial, mostrar que é necessário posicionamento. E o mercado te vê, né? O mercado te vê. Mano, não fica parado, desempregado, não fica com salário baixo quem se posiciona de maneira firme. Tem que ser bom, não é só engambelar os outros não e falar que eu sou bom, não. Tem que ser bom, tem que trazer resultado. Vou contar um outro caso aqui, eu lembro de muito, 15 anos de experiência, eu tenho muita história para contar. Cheguei numa empresa, né? Tinha lá uma máquina lá, uma acabadora de asfalto, parada, não funcionava. O dono falou comigo, rapaz, eu paguei 20 e tantos mil para resolver esse problema. A máquina ficou 6 meses lá na empresa e não resolveram o meu problema, mandaram para cá, mas não está funcionando. Falei, é mesmo? Falei, cara, então, olha só. 3 pessoas já tinham futucado a máquina. Tem uma coisa que eu falo lá no treinamento que é defeito colocado. Mano, defeito colocado é pior do que o defeito da máquina, velho. Pior. Porque quem mexeu na máquina antes não joga limpo com você. Eu tô falando por experiência. Eu sempre falei, eu nunca, nessa oportunidade eu falei com um rapaz assim, mas então você está falando que eu errei? Eu falei, olha só, não estou falando que você errou, estou te falando que isso aqui não está certo. Agora, se foi você que colocou, se não foi, eu não sei. Eu sei que desse jeito não está certo. Eu não vou fingir que eu não consertei para o meu serviço ser desvalorizado, não. Não está certo. Então você resolva com um responsável para lá. Mas chegando a máquina, não funcionava, 6 meses, eu falei com o rapaz assim, ó, tem tempo? Tem. Tá disposto a pagar? Tô. Falei, ó, eu resolvo o problema. Eu resolvo problemas indissolúveis. Ah, resolve? Falei, resolvo. Posso mexer? Pode. E ó, pau no gato, meu amigo. Cá de ferramenta, uniforme, graxa na cara e ó, pau no gato. 5 dias. 5 dias. No 4º dia, que eu já não aguentava mais, que eu já tinha futucado tudo no circuito, eu falei, rapaz, eu vou parar de confiar nessa montagem aqui. Porque assim, quando alguém mexeu, tem garantia. Se tem garantia, você não pode futucar. Então o que eu fiz? Mexi em todas as áreas do circuito que não tinha problema e não perdia garantia. Mas aí não tinha como resolver o problema. O problema só pode estar aonde quem montou diz que está certo. Tirei a mangueira, 3 mangueiras, tem até foto dessa acabadora de asfalto aqui, depois eu vou postar para vocês, me cobrem, viu, que eu esqueço. Tirei as mangueiras, troquei a mangueira de posição, coloquei no lugar, coloquei... Você não acredita. A máquina tinha um problema assim mecânico, mas o que vinha antes do problema mecânico era o problema de montagem.
Eram as mangueiras fora do lugar. E a máquina não tinha manual, não tinha catálogo, não tinha nada. Cara, eu não acreditei. Eu falei, sério, que esses caras cobrou X mil reais, 6 meses, mandou não funcionando, ainda montou errado. Não acredito. Chamei ele, chegou no quarto dia, eu falei, ó, descobri o problema, viu? Resolveu? Eu falei, não resolveu. Eu descobri o primeiro problema, que é o defeito colocado. Agora eu vou resolver o problema para você. No quarto dia. No quinto, a máquina estava pronta. No quinto, a máquina estava pronta. Defeito colocado é um dos piores que existe. Então, o que aconteceu? O cara trocou a mangueira de lugar, colocou errado. A parte elétrica não estava funcionando. A parte elétrica não estava funcionando. Eu não sou eletricista, mas eu não desisto. É sobre isso que eu quero falar. Eu não desisto. Eu nasci para resolver problema. O mecânico hidráulico tem que ter essa visão. Você nasceu para resolver problema. Se você for um bom resolvedor de problema, o seu salário vai aumentar exponencialmente. A sua consideração pelo serviço, o mercado vai te ver. Então o cara colocou tudo ao contrário, as mangueiras. Cara, 4 dias eu demorei e eu não desisti. E se eu desistisse, o que ia acontecer? O dono da máquina ia falar comigo assim, não, é só mais um que veio aí mexer. Eu não ia receber nem a minha hora. Só acho que eu trabalhava por conta, então eu estava por conta mesmo. E aí, 4º dia, achei o problema, identifiquei. No 5º dia, eu resolvi o problema. Apontei só um problema elétrico que tinha e falei, ó, agora você chama o eletricista e resolve. Não, eu vou chamar o eletricista que montou e tal. Amigo, chegou o eletricista. Falei, cara, ó, não, aqui não tem problema nenhum, não, aqui não tem problema. É solenoide, sinal elétrico no botão. Não tem problema. Falei, rapaz. Aí o dono da máquina falou, sabe o quê? Eu passei 5 dias, cobrei ele e falei, ó, é isso, meu serviço está resolvido, hidráulico, ponto. Agora tem um elétrico. Demorou 2 dias e os eletricistas não resolveram. E aí ele falou comigo, cara, resolve aquilo lá pra mim, pô, resolve pra mim. Eu vou te dar, mas não sei quanto se você resolver. Eu falei com ele assim, olha só. Se eu ficar 10 dias, esse valor a mais que você está me dando, não vai pagar. E se eu não resolver esse problema elétrico? Esse valor, se eu gastar 50 dias, esse valor não é nada. Eu não sou eletricista, eu já resolvi a parte hidráulica, a parte mecânica hidráulica. Pô, mas eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar o dia de amanhã. Eu vou te dar o dia de amanhã. E vou tentar mexer. Me dá um eletricista seu aí. Aí o eletricista foi, chegou, era uma sexta-feira, eu me lembro como fosse hoje. Subi e começamos. Solenoide, tiram do lugar, até a solenoide estava ao contrário, estava trocada. O sinal do fio vinha acionar as manetes no botão para regular a bancada que fazia o depósito do asfalto, né, da acabadora de asfalto. Tocava num botão, dava problema do outro lado, tocava aqui os fios. Falei, irmão, vem cá, chega aqui, faz um jump aqui pra mim, ó. Eu não sou eletricista, mas o que eu quero dizer é que você precisa se posicionar. Eu tô falando isso demais, né? Você já deve estar chateado com isso, mas é tudo que eu falo na mentoria, no treinamento. Você não pode desistir. Mecânico nasceu para resolver problema. E resolver problema vai te fazer ser um bom mecânico. Quanto mais problema você tiver, melhor você vai ficar se você não arreda pé. Entendeu? Então assim, resolvi o problema. E eu depois cheguei e falei o seguinte. Falei, puxa, eu poderia ter cobrado dele, poderia ter aceitado esse, porque o valor que ele me ofereceu dava para pagar uns 3 dias. Mas eu falei assim, não, deixa isso para lá, eu vou te dar esse dia. Eu dei o dia para ele, resolvi o problema elétrico que não era da minha alçada e não ganhei. Mas eu ganhei experiência e consideração. Sabe por quê? O mercado está te vendo. Então assim, precisa estar claro isso, entendeu? Resumindo, para quem chegou agora, meu início na manutenção mecânica foi um patrão me falando que eu não servia para ser mecânico. 1 ano depois, me perguntando quanto que eu queria
um ano e meio depois, quanto que eu queria para ir trabalhar com ele. Então, assim, eu resumo tudo que eu falei aqui, muita experiência, você ficar embaixo de uma cavadora de asfalto, você ficar embaixo de uma reta escavadeira, você ter óleo quente pingando na sua cara, você ter que aprender a ler manômetro na marra. Rodrigo tá pedindo para participar, é isso? Não entendi. Eu não sei mexer nesses trem não, viu, gente? Eu tô aprendendo a mexer nesses negócios de live, de Instagram. Então, parece que alguém pediu para participar da live aqui. Mas manda o assunto aí escrito aí, o que que é, porque aí talvez a gente consiga bater mais um papo aqui. Eu já tô quase 1 hora aqui, eu falei que ia falar só uns 30 minutinhos, contar um caos só, já contei quase 10. Mas de tudo que eu tô falando se posiciona. Trabalha firme, não desiste. Use as oportunidades para aprender. Mano, tenha ouvido em pé. Você é um ajudante? Você é um auxiliar? Ou você é um técnico recém-formado? Mano, você tá ali, tem técnico formado, tem mecânico bom a 5 metros de você, a 2 metros de você, trocando ideia a respeito de algum equipamento. Uma bomba, um cilindro, um orbitrol, uma bomba de engrenagem, uma escavadeira, uma reta escavadeira, uma carregadeira, falando de algum esquema hidráulico. Fica de ouvido em pé, cara. Absorve, seja igual uma esponja. Absorve. Na primeira oportunidade que você tiver, você pergunta para ele assim: o que é uma bomba mesmo? Sabe o que vai acontecer com esse patrão? Ele vai ficar super feliz que você se interessou. Ele vai ficar super feliz que você se interessou e ele vai começar a abrir o jogo, vai começar a falar um monte de coisa. Foi assim que eu aprendi, viu? Chegava perto do patrão, ouvia eles conversando. Ah, uma válvula, um flow meter. Ah, uma TN6. Uma solenoide. Uma bobcat. Um motor de giro, um motor de tração. Aí depois chegava na hora do almoço, ou quando tinha o tempo, parava perto e falava: aquele motor de tração tinha o que mesmo? Olha o que eu estou falando com vocês de posicionamento. Eu me lembro muito bem que muitas vezes eu chegava perto do patrão. Eu não sei o que é um motor de tração. Não sabia o que era um motor de... Eu não sabia o que era um motor de giro. Não sabia o que era um orbitrol. Mas eu ouvia eles conversando lá, os cabeção, os que entendiam, os que são bons. Eu sou só um ajudante. Mas quando eu ouvia eles conversando, na primeira oportunidade que eu tinha, eu chegava e me posicionava assim, ó como fazia. O que aquele motor de tração tinha? Ele olhava pra mim assim e falou: como é que você sabe que é um motor de tração? Mano, eu tô ouvindo. Vocês não me falaram. Eu nunca peguei um motor de tração pra mexer. Mas eu ouvi eles falando. Depois eu me posicionava como quem de fato sabia. O que aquele motor de tração tinha? Ah, aquele motor de tração, sabe as engrenagens? Sabe a planetária? Sabe as engrenagens ali? Sabe o ponto da engrenagem? Ele derramava aquele monte de informação, monte de conhecimento do motor de tração e eu só, comia. Então, quando era para dar marretada, eu dava marretada. Mas quando era para aprender, meu amigo, eu aprendia. Então, se posicione. Não queira ser um charlatão, não, viu? De ficar fingindo que tá ali, fazendo alguma coisa e com curiosidade, querendo saber mais do que deveria. Não é isso que eu tô falando. Tô falando de o técnico tá lá, o engenheiro tá com a vista explodida de uma bomba PV-23, não, Breno? Com a vista explodida de uma PV-23 e tá lá mexendo, olhando, falando a respeito do bloco, da placa, do platô. E você tá de longe, dando uma retada e montando cilindro, e varrendo o chão, e lavando peça, mas você tá com a orelha em pé. Aí ele sai, vão para outro lugar, mas a vista explodida ficou na mesa, amigo. O que você vai fazer? Vai deixar lá? Para molhar a sua... Porque você sabe, na mesa de manutenção, na bancada, desmontou, enche de óleo. Sabe o que vai acontecer com aquela vista explodida depois? Amassou e joga fora. Eles não vão nem lembrar.
Ficou lá em cima da mesa uma vista explodida de uma SPV-23. Aí você passa e você fala, ai, ninguém me dá oportunidade. Eu fico aqui varrendo o chão, meu patrão não me considera, não me ensina nada. Se posiciona, parceiro. Bota fé? Se posiciona. Deixa eu ver aqui o Rodrigo aqui que ele falou aqui. Vê se tá de boa, que aí eu já... Doutor Rodrigo, depois, galerinha, ó, entra lá, dá uma moral, comenta lá sobre tudo que vocês aprenderam aqui agora, tudo que eu falei. Ninguém é tão sábio que não possa aprender, e ninguém também é tão leigo que não possa ensinar. Eu aprendo demais. Eu tenho 2 filhos, um de 7 e um de 11. Eu aprendo de todas as maneiras que você pensar. Mas é aquilo que eu falei, tem que se posicionar. Ó, uma estatística é o seguinte: para cada 1 hora de estudo, você tem que ter 5 horas de prática. Hoje eu sou especialista em manutenção, sou consultor técnico, sou técnico homologado da Hyundai. Falar muito para não encher linguiça, né? Mas, além disso, você precisa estar atento de que só conhecimento também não serve de nada. Só marretada. Eu vou postar agora, quando eu terminar aqui, o que me falaram. Não sei se vocês viram o story, eu estava tirando um pino do cilindro com uma barra de ferro, devia ter mais de 20 quilos, e aí mandaram assim para mim: essa é a primeira e a última aula. Ninguém precisa fazer mais que isso, não. Se o cara dá marretada, já tá bom. Essa é a primeira aula, acabou o seu estudo. Aí eu vou mandar ali, depois no Stories, um print da tela do que eu respondi para ele. Amigo, só teoria não serve de nada. Só marretada não serve de nada. Você vai ficar no mesmo lugar. Agora, se você fizer a fusão das duas coisas, que é o que eu estou falando, e o que eu proponho lá no treinamento e na mentoria, é teoria, prática e visão. TPV, teoria, prática e visão. Se você não tiver visão, você não sabe para onde você está indo. Se você não tiver nenhum plano, alguém vai ter um plano para você. Beleza? Vou encerrar aqui, porque amanhã a gente abre outra live. Vou postar ali no Story uma enquete. Vocês me dizem se foi bom, se foi ruim, se vale a pena fazer outra live. E prepara para quinta-feira. Eu tô tão assim, acelerado, que eu tô quase abrindo o curso todinho de graça para vocês. Quase postando tudo aqui de graça aqui. E nem ligando para mentoria, nada não. Mas não pode ser assim, porque quando o trem é de graça, você sabe como é que é, né, velho? Trem de graça, o povo desvaloriza tanto, tanto. Olha pra você ter ideia. Só para me encerrar. Eu fiz um stories falando da SPV 27. Nos stories passados, eu falei uma SPV 27, da série 20, da SAL e tal. E eu falei assim no stories: quem quiser saber mais, me fala, que eu tenho a vista explodida aqui, me pede que eu envio a vista explodida em PDF. Sabe quantas pessoas que veio me pedir a vista explodida em PDF? Nenhuma. Por isso que eu falo, os trem de graça ninguém quer, mano. Quando o povo paga, o povo pagou, o povo vai comer e vai entender e vai aprender, vai se dedicar. Agora, quando é de graça, o povo parece que não sei o que acontece. Por isso eu tô aqui me segurando para não soltar treinamento todinho gratuito para vocês. Mas, vamos lá. Rodrigo, ó, não deu dessa vez aí, eu te chamei, mas meio que caiu. Mas dá uma moral lá, comenta, compartilha aí no engajamento. Compartilha com um mecânico de manutenção ou empresa que precisar de peça de manutenção, que a gente ainda pega na chave ainda, a gente ainda dá uma retada ainda, viu? O estoque aqui tem 7.000 itens. Se você precisar, estou à sua disposição. Manda no direct para mim e posiciona, parceiro.
Tropa da manutenção, é nóis. Bye, bye.